Bom, vamos falar de dissipador. O que é um dissipador? Dissipador é um elemento que a gente coloca entre um semicondutor que tem uma determinada potência associada a ele e o meio ambiente. A função dele é transferir parte do calor gerado pela potência que está esquentando essa junção, esse semicondutor, para o meio ambiente. E com isso, reduzir a temperatura no semicondutor. Como exemplo aqui, nós temos um MOSFET que tem uma corrente passando nele e tem uma tensão entre o source e o dreno, tá bom? Então, a potência nesse elemento, no caso, nesse MOSFET, é V vezes I. E vai gerar um calor aqui no semicondutor, que se não tiver um dissipador conveniente, essa temperatura aqui pode aumentar a ponto de ultrapassar a temperatura de junção máxima. E com isso o componente vai queimar. Então a função do dissipador é essa, é reduzir a temperatura na junção do componente para que ele não queime. Bom, como é que a gente calcula tudo isso? Bom, é muito simples, é só fazer uma analogia a circuitos elétricos. E a analogia está aqui. Vamos supor que eu tenho uma fonte de corrente e que por essa fonte de corrente ela circula entre dois resistores. E somado a esses valores aqui, eu tenho a temperatura ambiente. Bom, a corrente passando por esses resistores, ela produz uma tensão aqui. Essa tensão é igual a essa tensão, mais essa diferença potencial aqui, mais essa diferença potencial, tá bom? Agora vamos dar nome aos elementos. Essa fonte de corrente, que normalmente se lê, a unidade dela é amperes, nós vamos transformar essa fonte de corrente para unidade watt. A temperatura, ou seja, a tensão gerada aqui, eu vou mudar para a unidade temperatura em graus Celsius. A resistência térmica, que normalmente está em ohms, eu vou passar para graus Celsius por watt. Então, a corrente é a potência em watt, a tensão é a temperatura da temperatura e a resistência é a resistência térmica, tá? Quem é essa fonte de corrente? Eu chamei de PEC, que eu queria chamar, que eu costumo a usar nos meus projetos, antes de usar MOSFET, eu usava transistor. Então aqui é emissor-coletor, mas você pode chamar essa potência de qualquer coisa que você queira, desde que esteja relacionada à potência no elemento que você está considerando para calcular, tá bom? Então, PEC em watts, a tensão eu vou chamar de temperatura da junção, aqui tem a temperatura ambiente, tá? Aqui a resistência térmica entre a junção e o case. A junção é a junção PN ou NP, é a junção do semicondutor que está aqui dentro. E ela vai até o C, que é o case, em inglês. Em português é
o componente, o metal que está onde está o componente, tá? E aqui do case, do metal do componente até o ambiente, θCA, case ambiente. E isso tudo está a uma temperatura ambiente, tá bom? Vamos ver aqui como é que seria. Para o TO3, um TO3, um elemento TO3, o dissipador tem que ficar na parte que mais esquenta. A parte que mais esquenta no TO3 é onde o elemento da junção do semicondutor está depositado, está colado. Então a parte mais quente é essa. É aqui que vai ser colocado o semicondutor. Digo, o elemento dissipador, tá? Isso daqui em português é invólucro, né? Tá? E o dissipador vai ficar aqui. Para o elemento embalagem, é o 220, né? O elemento está aqui. Essa parte metálica é aonde vai ter que estar fixado o dissipador, porque é a parte mais quente do componente, tá? Então, por isso eu chamei resistência térmica da junção e componente, é a resistência térmica entre esse semicondutor e essa superfície aqui, ou essa superfície aqui. O dissipador tem a sua resistência térmica θCA, resistência térmica entre o case e o ambiente, entre o invólucro e o ambiente, tá? Então aqui a tensão é a temperatura do case em graus Celsius e a tensão aqui é a temperatura ambiente, tá? Observar que muitas das vezes esse componente com o dissipador não está no ambiente, ele está inserido dentro de uma caixa. Então o ambiente tem que ser considerado dentro dessa caixa. Quando isso acontece, vamos supor que você deseja fazer um circuito que ele aguente funcionar até a temperatura ambiente de 40 graus, mas ele está dentro da caixa. Então você pode considerar que a temperatura ambiente máxima do dispositivo vai chegar a 50 graus, porque ele está dentro de uma caixa, né? Então, essa é a consideração. Agora vamos ver a análise desse circuito para a gente poder resolver esse problema. Eu vou adiantar o seguinte: PEC é um valor que a gente tem, que é a tensão RMS multiplicado pela corrente RMS, tá? Então, é conhecido. Temperatura de junção, ela está limitada ao valor máximo. E a temperatura de junção máxima é fornecida pelo fabricante no seu manual. Mas é claro que nós, para fazer um projeto, não vamos projetar para que essa temperatura alcance a temperatura máxima de junção quando? Quando a temperatura máxima
numa suposição que esteja dentro de uma caixa, do dissipador, essa temperatura máxima atinja, por exemplo, 50 graus. Então, se aqui atingir 50 graus, eu não quero que aqui atinja a temperatura máxima de junção fornecida pelo fabricante. Por quê? Porque é um máximo absoluto. A partir daí, o fabricante não garante. A probabilidade de queima do componente é quase 100%. Então, nos meus cálculos, eu vou fazer com que essa temperatura da junção chegue até um valor aquém da temperatura máxima, tá bom? E a temperatura do case é a temperatura nessa região do dissipador, nessa região daqui. E a temperatura ambiente é a temperatura ou dentro da embalagem do circuito, né, da caixinha que tem o circuito, ou se o dissipador está fora dessa caixinha, é a própria temperatura ambiente, tá bom? Então, a PSI em watts é igual a I vezes V, é igual a corrente IEC, eu chamei aqui de IEC emissor coletor, mas é corrente no dispositivo, RMS, vezes a tensão RMS no dispositivo, tá? É a dissipação no componente, conforme eu já disse, é a dissipação aqui, ó, na junção. TJC, TJ, temperatura da junção em graus Celsius, é a temperatura no componente, a temperatura que essa junção está submetida no semicondutor. E é aquilo que eu falei, normalmente escolhe-se um valor máximo de 20% menor que o valor máximo fornecido pelo fabricante. Como exemplo, se o fabricante informa que a temperatura máxima da junção do componente são 150 graus Celsius, eu vou projetar o meu sistema, meu circuito, para que quando a temperatura ambiente for máxima e a potência fornecida, gerada nesse componente também for máxima, a temperatura da junção me forneça uma temperatura abaixo 20% do valor máximo. No caso, se for, por exemplo, 150 graus, 10% de 150 graus são 15 graus. 20% de 150 graus são 30 graus. Então, eu vou projetar essa temperatura aqui para ser 150 menos 30 graus, ou 120 graus. Aí, eu garanto que esse valor aqui não chegue no limite fornecido pelo fabricante e não vai queimar o meu componente, tá? Conforme eu falei, TJC, θJC é a resistência térmica entre a junção e o case. A junção e a embalagem é a resistência térmica daqui até aqui, do semicondutor que está colado nesse metal até essa face desse metal, bom? E θCA é a resistência térmica entre o case e o ambiente. É a resistência térmica do dissipador que a gente tem que colocar aqui, tá? E TA é a temperatura ambiente, é o valor da temperatura ou dentro da caixa do aparelho, ou se o dissipador estiver externo à caixa, é a própria temperatura ambiente, tá bom? Então, normalmente, escolhe-se uns 50 graus Celsius para a temperatura ambiente máxima, dentro do circuito, caso esteja dentro de uma caixa, tá bom? Bom, então agora vamos ver como é que a gente pode resolver isso daqui. Vamos observar aqui. Conforme eu falei, PSC é conhecido. A gente, quando projeta, tem o valor da corrente, tem o valor da tensão. Então, você tem o valor de
PSC. Temperatura da junção. Bom, você tem a temperatura da junção máxima fornecido pelo fabricante e tem um valor 20% menor. Então você também dispõe desse valor aqui de temperatura. ΔJC é a resistência térmica da junção e o case é fornecido no manual do fabricante, tá? A unidade é graus Celsius por watt, para ficar compatível com essa corrente e essa tensão. Essa tensão é em graus Celsius, então a tensão, a DDP aqui é watt vezes graus Celsius por watt. Então vai ficar watt vezes graus Celsius por watt. Corta watt com watt, vai sobrar graus Celsius, que é a tensão e no caso é a temperatura, tá bem? Depois eu vou mostrar isso com mais detalhes. Então, qual é a equação que satisfaz esse circuito aqui? A equação é essa daqui. Temperatura de junção, ou até essa tensão, é igual a corrente vezes esses dois elementos, vezes dois resistores, somada a essa tensão. Então, a temperatura da junção é a potência em watt vezes a resistência da térmica entre componente e o case, vezes somada essa queda de tensão que é PSC vezes ΔCA, e somada a temperatura ambiente. Então, temperatura de junção é PSC vezes ΔJC, temperatura de junção é PSC vezes ΔJC mais essa DDP aqui, que é PSC vezes ΔCA. PSC vezes ΔCA. E mais essa temperatura ambiente. Mais essa temperatura ambiente, tá? Bom, isso daqui é válido para qualquer valor. Mas agora eu vou botar os limites para me garantir que o circuito não exceda a temperatura, que o meu elemento semicondutor não queime. Então o que eu vou fazer? Vou considerar a temperatura ambiente máxima. Então vou substituir TA por TA máximo, tá? E temperatura da junção, que eu não quero que seja o valor máximo, eu vou substituir por temperatura da junção vezes 80%. Tá? Ou 20% abaixo da temperatura da junção máxima. Tá? Então, 80% do valor máximo. Então, substituindo aqui, temperatura da junção, virou temperatura da junção máxima vezes 0,8. Essa é a temperatura da junção que eu quero que chegue no valor máximo que eu estipulo e não que o fabricante estipula. O fabricante estipula um valor que pode queimar. Bom? Resistência térmica entre a junção e o case é fornecido pelo fabricante. A potência a gente já viu que sabe, é V vezes I. A resistência térmica entre o case e o ambiente é a resistência do dissipador. Esse a gente não conhece ainda. Novamente, a potência a gente já sabe, e a temperatura ambiente é a temperatura ambiente máxima, que eu também já conheço. Então, a única coisa que eu não conheço é a resistência térmica entre o case e o ambiente, que é a resistência térmica do dissipador. Jogado, então vai ficar ΔCA é igual a alguma coisa, tá? Vamos ver como é que fica. ΔCA. Bom, primeiro eu vou deixar essa parcela. São três parcelas aqui. 1,
2, 3. Eu vou deixar essa parcela sozinha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parcela, jogar para o lado de lá, ela vai para o lado de lá com sinal negativo. E eu vou jogar essa parcela também para o lado de cá com sinal negativo. Aí vai sobrar θCA vezes PSC. Mas eu só quero θCA, então eu pego esse PSC e vem para cá no denominador, tá? Então vamos ver como é que ficou. θCA é igual a o que já tem aqui, temperatura de junção máxima vezes 0,8, menos θJC/PSC, menos θJC/PSC, menos temperatura ambiente máxima, menos temperatura ambiente máxima, e tudo dividido por PSC, tudo dividido por PSC. Então sobrou só o θCA. Como eu tenho isso tudo, já posso calcular o valor da resistência térmica do meu dissipador. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que o fabricante forneça que a temperatura da junção máxima seja 150 graus, que é o normal de junções PN, né? E que ele forneça também que para aquele elemento, um transistor, um MOSFET, um SCR, um TRIAC, qualquer elemento, inclusive pode ser um resistor, qualquer elemento que tenha uma potência a ser dissipada, tá? Então, vamos supor que o fabricante forneceu no manual a resistência térmica entre a junção e o case do componente. E a potência nesse componente eu calculei que deu, por exemplo, 6,5 watts. E a temperatura ambiente máxima eu escolhi 50 graus, tá? Então eu tenho todos esses elementos aqui e vou calcular ele. Fazendo uma mera substituição, 0,8 vezes temperatura da junção máxima, 0,8 vezes 150. Menos θJC, 1,4 graus Celsius por watt, 1,4 graus Celsius por watt, vezes PSC, vezes 6,5, menos temperatura ambiente máxima, menos 50. Tudo isso dividido por PSC, tudo isso dividido por 6,5. Fazendo essas contas, eu chego a 9,4 graus Celsius por watt. Então, esse meu dissipador tem que ter até 9,4 graus Celsius por watt. Por que até? Porque se ele for maior, vamos supor que θCA seja maior que esse valor que eu calculei. Vamos voltar aqui. Se essa resistência térmica for maior, quando passar essa corrente, essa temperatura aqui vai ser maior e essa vai ser maior e vai queimar o meu componente. Então, a resistência térmica tem que ter até 9,4 graus Celsius por watt. Vamos fazer um parênteses rapidinho aqui. Se a resistência térmica, a unidade é graus Celsius por watt, aqui eu tenho 3 parcelas. 1, 2, 3. Tudo dividido por 6,5. Então, cada parcela dessas, essa, e essa, tem que ter a unidade graus Celsius por watt, por coerência, bom? Então, vamos ver. 0,8 é adimensional, não tem dimensão. 150 é graus Celsius, dividido por 6,5 watts. Então fica graus Celsius por watt, que é compatível aqui. Aqui, 1,4 já é graus Celsius por watt. Ah, mas está multiplicando por watt aqui.
Tá legal, então fica graus Celsius por watt vezes watt, dá graus Celsius. Dividido por watt, dá graus Celsius por watt. Tá coerente. Temperatura ambiente máxima é graus Celsius. Dividido por watt, graus Celsius por watt. Então, isso aqui está mais do que coerente, tá bom? Nessas condições aqui, quando a temperatura ambiente for máxima, quando a resistência térmica do dissipador for esse valor, quando a potência dissipada no componente for máxima, a temperatura na junção vai ser 0,8 vezes a temperatura máxima de junção especificada pelo fabricante, ou seja, vai ser 150 menos 30, que é igual a 150 menos 30 dá 120, ou seja, 150 vezes 0,8 é igual a 120, 1,2 vezes 10 a 2, 120, ok? Bom, qual é o próximo passo? Bom, a gente tem que procurar um dissipador que tenha uma resistência térmica de até 9,4 graus Celsius por watt. Ah, mas aí eu procurando lá nos manuais de dissipador térmico, eu encontrei que a resistência térmica vale 12 graus Celsius por watt. Bom, 12 graus Celsius por watt você vai jogar aqui nessa equação e aqui vai te dar um valor de temperatura de junção máxima provavelmente acima do valor especificado pelo fabricante e é quase certo que vai queimar o componente. Ah, então eu tenho que achar um valor de resistência térmica menor. Procurando no manual eu achei de 8 graus Celsius por watt. 8 graus Celsius por watt. Então esse valor é menor, eu vou ter uma temperatura de junção menor. Esse valor aqui é menor, essa temperatura vai ser menor, porque a queda de tensão daqui para cá é PAC vezes θCA, e θCA é menor, aqui vai ser menor, e aqui também vai ser menor. Então, também eu posso botar um valor abaixo. Eu posso botar um valor muito abaixo? Pode. Mas aí o que vai acontecer? Quanto menor o valor da resistência térmica do dissipador, maior ele é. Então você vai ter um compromisso entre o tamanho do dissipador e o valor da resistência térmica, tá bom? Outro detalhe é que essa resistência térmica não é a resistência térmica somente do dissipador, porque vamos aumentar aqui, esse pedacinho aqui, ele está aqui, tá? Esse pedacinho está aqui. Aqui é o componente, aqui é o material que é feito componente, é o invólucro do componente. Aqui geralmente a gente bota uma pasta térmica, tá? Para melhor transferir o calor para o dissipador, tá bom? Se eu botar isso no microscópio, o que eu vou ver? Aqui vai estar a superfície irregular, olhando normalmente parece liso, mas aqui vai estar a superfície irregular do invólucro do meu semicondutor, né? E aqui vai estar a superfície irregular do meu dissipador térmico. E aqui vai ter o que? Ar. O ar não é um bom dissipador térmico. Você pega um ferro de soldar, bota o dedo
embaixo, né? Abaixo dele, tá? A 2 milímetros dele, você não queima o dedo. Por quê? Porque o ar não é um bom dissipador térmico. Então a gente tem que botar alguma coisa que tenha uma resistência térmica menor do que a resistência térmica do ar. Coloca-se a pasta térmica. Repara que a pasta térmica também não é um bom dissipador, ela não tem um bom valor, um pequeno valor de resistência térmica. Porque você pega o teu mesmo ferro de soldar, bota um pouco de pasta térmica nele aqui embaixo e chega o dedo encostando na pasta térmica, uns 3 milímetros, você não vai queimar o dedo. Então, a pasta térmica também não é um ótimo dissipador, mas é um dissipador melhor do que se fosse ar. Então, o que se deve fazer? Deve-se colocar uma pasta térmica, mas a pasta térmica, por ser um dissipador não tão bom de calor, ela tem que ter uma espessura mínima possível para aproximar o máximo possível a embalagem do semicondutor, do dispositivo e o dissipador. Então, para esse valor θCA, na realidade não é θCA somente. θCA é igual a θC pasta térmica mais θ pasta térmica ambiente. Certo? Então você tem que considerar para θCA não somente o valor do dissipador, a resistência térmica do dissipador, mas a resistência térmica do dissipador mais a resistência térmica da pasta térmica. Então é resistência térmica do dispositivo, resistência térmica da pasta térmica e resistência térmica do semicondutor. Geralmente, essa resistência térmica daqui é um valor tão baixo que costuma se relevar, costuma ficar somente no dissipador. Costuma-se calcular somente o dissipador, tá bom? Então fica assim estabelecida uma maneira de se projetar um dissipador baseado nesse circuito, que é uma analogia elétrica, porque a corrente na realidade é em amperes, mas eu estou usando a unidade watt. A temperatura, na realidade, a tensão, na realidade, em volt, eu estou fazendo uma analogia usando a unidade grau Celsius. A resistência elétrica, na realidade, são ohms, mas eu estou fazendo uma analogia, estou usando grau Celsius por watt. E a temperatura também em grau Celsius. Então, esse circuito continua sendo válido. Essa expressão daqui continua sendo válida, da temperatura da junção. E essa expressão aqui também é válida e com ela você calcula o valor da sua resistência térmica. Muitas das vezes, mesmo colocando uma resistência térmica no seu dispositivo, vai acontecer que ele ainda assim vai esquentar demais. Aí você começa a partir para um sistema usando uma ventoinha para soprar em cima da resistência térmica. E esse cálculo é muito mais complexo e eu não saberia mostrar para vocês como se faz, tá bom? Outro detalhe é que aqui, como é que você vai saber
se o teu sistema está funcionando, se você satisfez essa equação aqui. Você não tem acesso à temperatura da junção, porque está dentro do dispositivo. Você não tem acesso ao interior do dispositivo. Tem que furar o case, tem que furar o invólucro. Você não vai fazer isso. Você tem acesso à temperatura do case. Você tem acesso a essa temperatura. Mas essa temperatura está aqui entre o dispositivo dissipador e o meu componente. Como é que eu vou saber qual é a máxima temperatura? Você vai monitorando a temperatura aqui, 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 tá? E vamos ver isso daqui por cima, que é mais ou menos isso daqui, né? Aqui está o dissipador, aqui está o componente. Você vai monitorando a temperatura aqui, 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 até aqui, aqui. A que for maior, você vai considerar como sendo a temperatura do case, tá bom? Você pode monitorar essa temperatura de várias maneiras. Uma é usando um termopar. Outra maneira é usando um sensor de temperatura como o LM35. Você vai botando aqui e vai monitorando. Com isso, você vai ter mais certeza do que está acontecendo aqui, de quanto está chegando essa temperatura. Bom? Eu fiz um outro vídeo sobre uma carga eletrônica. A carga eletrônica é o seguinte: aqui eu tenho uma fonte de potência e aqui eu coloco uma carga variável tal que a corrente seja constante. Então, com isso, eu posso monitorar a temperatura nesse meu dispositivo. Isso aqui geralmente é uma fonte de tensão, prática. Pode ser aquelas fontes de bancada, pode ser uma fonte de tensão daqueles carregadores de bateria de celular, pode ser qualquer fonte de tensão, e você monitora isso daqui com esse dispositivo. Então você pode chegar nessa minha carga eletrônica. Eu usei, ela gera muito calor, tem um dispositivo semicondutor, se eu não me engano é um MOSFET, e eu usei um LM35 para ficar colado aqui. Eu procurei o ponto de máxima temperatura, então fiquei monitorando a temperatura da junção desse MOSFET. E com isso eu desligava essa carga eletrônica quando essa temperatura da junção daqui ficava muito alta, tá bom? Isso daí para um teste de fonte de alimentação. Bom, com isso a gente encerra essa aula. Eu espero que tenha valido a pena e vocês agora vão saber calcular a resistência térmica do dissipador. Tá bom?